Boa tarde, meu nome é Luciana G. Andréia, nós somos do 8º período de Pedagogia da UFOP. Nós vamos apresentar o nosso trabalho, nosso plano de aula, Meu Foguete. O nível é para o 4º e 5º ano, porque é nessa idade que nós iniciamos o conhecimento básico da Química e da Física. E os componentes curriculares é a Química, Física e Artes. Olha, nossos objetivos nessa aula, nós temos os atitudinais, que são o trabalho em grupo, a interação, a socialização dos conhecimentos, os objetivos procedimentais, que incluem a confecção do foguete através das instruções, e os objetivos conceituais, que dão conta dos conceitos básicos da química e da física na atividade experimental. Na química, nós vamos trabalhar os elementos, as moléculas, as reações químicas. Na física, nós vamos trabalhar a inércia, dinâmica, termodinâmica, pressão, ação. Vamos explicar o que produz o funcionamento do foguete, uma vez que ele não tem combustível. O combustível seria algo que queima e que faz a força, que gera uma energia que faz o movimento. Não é esse o caso. Nós temos aqui uma reação química. E o que é essa reação química? A reação química, ela faz parte de um processo termodinâmico, um processo de calor que gera energia, que modifica as estruturas das moléculas. Elas se reorganizam e, por causa dessa reorganização, há uma modificação dos elementos. Você vai entender melhor quando estiver ilustrado. Aqui está a ilustração. Este é o bicarbonato de sódio. Essa aqui é a figura do bicarbonato. O elemento é representado dessa forma. O que contém o bicarbonato de sódio? Ele tem o sódio, que é o Na, o H, que é o hidrogênio, o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Essa seria a receita dele. Para eu criar o bicarbonato de sódio, eu tenho que ter estes elementos aqui, que fazem parte da tabela periódica. Então, eu tenho o bicarbonato, eu tenho o vinagre, que é o ácido acético, que ele é composto de, a receita dele é o C2H4O2. Ele é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho já dois elementos. Quando eu coloco no meu foguete o vinagre, que ele faz a reação química com o bicarbonato de sódio, as moléculas se reorganizam e eu produzo outros elementos. Quais são esses outros elementos? A água, que é uma fórmula bem conhecida por todo mundo. Todo mundo já ouviu falar em H2O. Tem até um refrigerante chamado H2O, que está aqui. 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio. Eu tenho o acetato de sódio, que é o Na, que seria o sódio, o C, carbono, o H, o hidrogênio, e o O, o oxigênio. Então, na minha reação química, eu já estou produzindo água e acetato de sódio, mais o dióxido de carbono. O que seria o dióxido de carbono? É um gás. É o mesmo gás, o mesmo que nós respiramos o oxigênio e inspiramos o gás carbônico. É o mesmo gás.
As moléculas do gás, quando eu tenho uma substância que está no sólido, eu vejo todas as moléculas bem juntinhas. Mas quando elas estão no líquido, elas mudam um pouquinho, elas ficam um pouquinho mais dispersas. Mas quando eu tenho uma substância que é gasosa, essas moléculas estão muito dispersas. Por isso, quando a reação química ocorre, esses elementos, o gás que é liberado, ele se expande. Porque ele se expande, ele cria uma pressão dentro da garrafa que faz a garrafa voar. Resumindo a reação, eu tenho o ácido acético, mais o bicarbonato de sódio, eu vou ter com a reação o acetato de sódio, a água e o dióxido de carbono. Agora, nós veremos quais são as leis que regem esse movimento. Esse conhecimento ele está ligado ao conhecimento da física. Esse é o nosso foguete. Vou falar sobre as leis da física que agem sobre ele, que é a inércia, a dinâmica, a ação e reação e termodinâmica. A lei da inércia, ele fica em repouso e sofre um movimento quando alguma coisa esbarra sobre ele. Eu, por exemplo, estou parada aqui, se vir uma pessoa me esbarrar, eu vou ter que andar um passo para frente ou cair ou coisa similar. Nós temos a lei da dinâmica, que é a força que é aplicada sobre ele. Se eu der um empurrãozinho leve, ele vai andar para frente levemente. Se eu der um empurrão bem forte, ele vai andar bem mais. O nosso foguete, a ação e a reação dele, nós colocamos o vinagre e o bicarbonato. E tem a rolha. Com a ação do calor aqui dentro e a reação química vai aquecer e vai estourar a rolha e o foguete vai decolar. Essas arestas são para direcionar o foguete em linha reta. Se não tivesse elas, ele saía desgovernado. Agora nós vamos ver o vídeo da nossa experiência. O nosso foguete não deu certo, porque colocou o vinagre com bicarbonato e a rolha não vedou direito. Então foi saindo o líquido e com isso não surgiu a pressão para o foguete decolar.